Jesus nos dê muito mais poder, que outros sejam quem vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Oremos. É no silêncio, querido Deus, que podemos ouvir a sua voz, falando fortemente ao nosso coração. Queremos neste momento entregar a nossa vida e que deu o seu próprio Filho para morrer em nós. Nós te agradecemos pela manhã de sábado, de nós estarmos aqui todos reunidos em teu nome para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Derrama suas bênçãos múltiplas sobre cada um de nós e que a tua igreja seja fortalecida na fé e que cumpra a missão de pregar o Evangelho às pessoas ao redor da sua casa. Por favor, dá-nos a tua paz. O Senhor é o nosso convidado especial nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai e veja histórias de fé e fidelidade. Colocado à prova. Bom, eu sou dentista de Deus e sempre fui ensinado pelos meus pais sobre a fidelidade a Deus. E mais perto da faculdade eu comecei a estagiar numa instituição, mas eu ainda não estava sendo remunerado, porque eu estava trabalhando como voluntário. Eu fiquei nessa função por cerca de 9 meses, sempre na perspectiva de conseguir uma vaga que me levasse realmente ao cargo de serviço público. E perto da data de abertura dessa vaga, também abriram uma vaga de estágio de pós-graduação. Mas eu acabei, pela situação, aceitando fazer a prova para essa vaga de pós, independente da outra vaga. Bom, eu tinha um amigo no trabalho que eu considerava bastante, e ele conseguiu o gabarito da prova de estágio para mim. E ele me mostrou por várias vezes, olha só, não que eu tenha visto, mas ele botava em cima da mesa e falava, ó, tá aqui, ó, é só você pegar. Dia após dia eu ia trabalhar e tava lá em cima. E às vezes sem ninguém na sala comigo. Então eu fiquei tentado realmente a dar aquela olhadinha, pensar, não, acho que só uma olhadinha, né? Depois de ter rejeitado todo o gabarito, eu comecei a estudar bastante. E na semana da prova mesmo, eu realizei cerca de 400 questões de concurso. Bom, eu também fui fazer a prova com esse pensamento, né? Olha, eu fiz tudo do jeito certo, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, que Ele vai me ajudar. A prova tinha 50 questões, eu acertei 45. E eu pensei, nossa, devo ter passado. Você agradecer a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, fui bem. E quando saiu o resultado, eu dei um susto, porque eu vi que eu tinha passado na posição 67. Quando saiu o resultado da prova, eu soube de algumas outras pessoas que usaram de alguns artifícios legais para conseguir uma nota maior. E isso me revoltou muito. E aquele foi o momento que eu questionei Deus, né? Eu pensei, poxa Senhor, eu fiz tudo certo, e daí agora eu já estou trabalhando há 9 meses aqui, estou fazendo tudo certinho. Por que aconteceu isso comigo? E um tempo depois, eu recebi a notícia de que a outra vaga daquele cargo que eu estava querendo estava sendo aberta. E eu entreguei tudo isso nas mãos de Deus, e ali depois de uns 3 meses, eu fui chamado para entrar nessa vaga. Que era uma vaga muito melhor do que essa de estágio, tinha todos os benefícios muito bons, um salário muito bom, e isso tudo logo depois de sair da faculdade. O que eu percebi
né, nessa caminhada que eu tive de final de faculdade, em busca de um emprego, foi que, sendo bastante honesto, sendo correto e fazendo as coisas conforme a Bíblia, conforme manda Deus, eu, de uma forma ou outra, mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas dúvidas, no final eu entendi que ali havia um propósito. A gente tem que saber que a fidelidade é importante durante todo o processo, durante toda a vida. Em todos os aspectos, tenho tentado ser fiel, porque a gente é falho, enfim, mas eu tenho tentado em tudo, né, em todos os detalhes, ser fiel a Deus. E mais importante do que o resultado que Deus pode me dar, o importante é ter Ele todos os dias. Agora chegou a hora de retornarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigada por este momento de adoração a Ti, Senhor. Abençoe os dízimos e as ofertas. Abençoe a todas as pessoas que aqui estão, a todos os representantes de suas famílias, que nunca venha faltar o pão em seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Ah, que grupo grande hoje, né? Eu tô gestando ali já. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, antes dos dentes. Maria, e o seu? Paulo, sejam bem-vindos à casa de nossa pessoa, né?
Vocês sabem nadar? Então tá bom. E se você tiver uma boia, dá pra nadar? E dá pra gente ficar em cima da água? E com uma prancha de surf, dá? Dá, né? Mas ao mesmo tempo você precisa da onda, só a prancha de surf. Você ficar em pé na prancha no meio da água, acho que fica mais difícil. A nossa história começa com Jesus contando histórias, né? Jesus estava falando ao povo durante o dia inteiro e no final da tarde o povo estava com fome, ele alimenta todo mundo, né? E aí ele chega para os discípulos e falou assim, olha, pode pegar o barco e ir para o mar, que eu vou orar a Jesus. Eu vou orar a Deus. Então Jesus foi um canto tranquilo e calmo e foi lá falar com o pai dele, contar sobre o dia que ele teve, que ele estava muito cansado, renovar suas forças. E aí chegou a hora que Jesus ia encontrar com os discípulos. Mas onde é que estavam os discípulos? Já no meio do mar. Como é que ele ia chegar lá? Nadando? Eu acho que Jesus sabia nadar. Então, mas ele não tinha barco, só que ele tinha outros poderes. Sabe o que ele podia fazer? Andar na água. Isso é uma coisa incrível. Eu já vi que pessoas conseguem andar na água se você colocar muita maisena na água. Tem algumas competições que o pessoal sai correndo muito rapidamente e você consegue andar na água mais rapidamente. O pai das pessoas podem boiar dele porque ele é cheio de sal. Muito bem, as pessoas boiam, mas elas não andam em cima da água. Só não afunda. Jesus estava andando na água. E quem que ele foi encontrar? Os discípulos, né? Agora imagine você no mar, à noite, num barquinho, e você vê uma coisa branca chegando. O que você grita? É medo. Pois é, quando eles gritaram, socorro, socorro, fantasma. E aí Jesus, em Mateus 14, 27, responde imediatamente, sou eu, não temas. Né? Então, ó, aqui estão os discípulos vendo Jesus andando no mar. Ele está com medo, imagina o medo do mar. Se estivesse dentro da água, ia achar que um tubarão, coisa assim, estava no barco seguro, mas andando na água, né? Aí eles veem que é Jesus. Então, mas Jesus tinha essa capacidade. Aí tinha um discípulo, que eu imagino que seja esse aqui, que chamava Pedro. Pedro era bem corajoso. Você é corajoso? Ele era bem corajoso. Também estou nessa. Aí ele falou assim, Jesus, se é você, deixa que eu vou até você. Eu quero andar na água. E Jesus falou, venha. Aí Pedro colocou outro pé na água e estava lá, ele andando na água. Só que aí veio um vento, ele parou de olhar para Jesus, olhou para ele para ver, né, onde é que estava pisando, onde é que estava, o que aconteceu? Ele afundou. E de novo, o que ele grita? Socorro, Jesus, salva-me. E aí, o que Jesus fez? Deixa eu encontrar aqui. Jesus estende a mão para salvar a Pedro. Certo? Da mesma forma, a gente tem que manter sempre o olhar em Jesus. Às vezes a gente desvia nosso olhar assistindo muito desenho, videogame, celular, né? E a gente precisa ter o que? A Bíblia, livros, né? E manter o olhar fixo em Jesus. Tá bom? Vamos orar? Posição de oração. Vamos olhar? Nesse caso, nós temos um que nem você, que sempre faz a gente olhar. Junta as mãozinhas. Querido Pai, obrigado por sempre nos salvar quando gritamos por Ti. Obrigado pela nossa família e obrigado por esse lindo dia de sábado com muitos amigos. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, meu Deus do céu. Nós cantaremos juntos agora
o hino de número 440, Breve Jesus voltará. Nos coloquemos em pé. Servos de Deus, aposenta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E as nações se depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Terras e fontes vão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Com esse pensamento, vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, aqui estamos nesta manhã, Senhor, na qualidade de teus filhos, para te adorar na beleza da tua santidade. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esta semana, que o Senhor cuidou de cada um de nós, que o Senhor nos protegeu, nos livrou do mal e nos trouxe aqui, Senhor, nesta manhã de sábado. Amém. Pai querido, nós estamos aqui humildemente para suplicar a Ti o perdão dos nossos pecados, ó Deus, e agradecer imensamente por cada filho Teu que aqui se encontra, Pai, por cada família aqui representada, porque o Senhor sabe as lutas, os dramas, as necessidades que se passam no nosso meio, aqui na nossa igreja, com os nossos irmãos. Que o Senhor visite, Senhor, cada um, porque o Senhor é um Pai de amor e nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Pai amado, nós também te pedimos por aqueles que nos assistem aqui pela internet. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. E o Senhor também sabe o que passa, Senhor, na humanidade nesses dias. Muita dor e sofrimento, ó Pai. Muitas guerras, fome, inundações, muitas tragédias. Que possamos, ó Pai, ser compadecidos de tudo isso, Senhor, através das nossas orações, de tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazermos, que possamos fazer para a Tua honra e Tua glória. Pai querido, abençoa o nosso irmão Michael e a sua família que aqui está, nesta manhã de sábado, trazendo a mensagem para nós. Que o Senhor cubra eles com muita saúde, Pai, muita paz e harmonia, porque sabemos que não é fácil, Pai, ser mensageiro nos dias de hoje. E também abre os nossos corações e a nossa mente, para termos a certeza, ó Pai, de que Jesus em breve virá, porque essa vai ser a mensagem desta manhã, pelo sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora uma mensagem musical da nossa irmã Tainara. Bom sábado a todos. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Em que as trevas me tragam medo e morte, e assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Em que as trevas me tragam medo e morte, e assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Obrigada, Tainara, por esse louvor tão maravilhoso. E nós queremos agradecer aqui mais uma vez a presença, não é, desta família, que tão bondosamente aceitou o nosso convite, não é, nesta manhã de sábado. Muitas bênçãos sobre a vida de vocês, muita saúde, muita paz, muita harmonia. Que o Espírito Santo agora fale conosco através da sua voz. Cordial feliz sábado a todos, aqueles que nós já vimos na Escola Sabatina, e a você que chegou depois da Escola Sabatina, e a vocês também que estão nas redes sociais. Meu nome é Michael, sou evangelista da Igreja Adventista, e é um prazer maravilhoso retornar aqui a esta igreja, e hoje eu estou incumbido de trazer a mensagem. No ano de 2022, em novembro, segundo o último censo da ONU daquele ano, chegamos à marca de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. 8 bilhões de pessoas, irmãos. É muita gente. E não para exaltar somente a questão do conhecimento que nós temos como Igreja Adventista, nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas neste mundo não são cristãos.
Embora o cristianismo seja a maior religião do mundo, ainda temos muitas pessoas que não creem em Jesus. A mensagem de hoje, ela vai trazer alívio, conforto, vai com certeza promover esperança no seu coração, mas também temos a responsabilidade de pensarmos sobre a nossa própria condição como filhos de Deus aqui nessa terra. A Igreja Adventista tem um grande conhecimento e nós sabemos que Cristo vai voltar. A mensagem de hoje é breve virá. Então eu quero fazer uma pergunta. Como Cristo vai voltar? O que precisamos fazer para que Ele volte? Nós temos um jargão dentro da Igreja Adventista. Cada ano que termina e começa outro, nós temos assim uma filosofia, né? uma frase que todos vocês provavelmente conhecem. Acabou o ano, então é um ano a menos para a volta de Jesus, não é assim? Mas você crê de fato que Cristo vai voltar? Se eu fizer uma pergunta, será que você sabe responder? Ele vai voltar em carne e osso ou em espírito? Ele vai voltar sozinho ou acompanhado? Se ele vem acompanhado, ele vem acompanhado de quem? Mas o que vai acontecer antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus? Será que eu e você só temos a mente formatada para o evento da volta de Jesus? Ou será que a nossa mente também precisa estar voltada para os eventos que antecedem a volta de Jesus? Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 2 de Tito. Vamos estudar esse tema. Michael, de novo falar sobre a volta de Jesus? Sim. Cada vez que nós estudamos algum tema bíblico, a nossa capacidade de entendimento aumenta, irmãos. E sempre nós aprendemos alguma coisa nova. Abra sua Bíblia em Tito, lá no capítulo 2, por gentileza. Tito, capítulo 2. Amém? Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta pastoral para Tito, que era um jovem pastor. No capítulo 2, então, da sua carta, lá no verso 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente mundo, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita o quê? A bendita esperança da volta de Jesus e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vocês conhecem muito bem que na Bíblia existem mais de 2.500 promessas sobre a volta de Jesus, né? De maneira explícita e implícita. 2.500 passagens. A passagem mais bonita, e que com certeza vocês conhecem de cor e salteado, é aquela que está em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma promessa explícita do Salvador. Mas como eu disse, este mundo tem 8 bilhões de habitantes e a maioria não crê em Jesus. Mas a maioria dos cristãos não sabem como Jesus vai voltar. Por isso que eu fiz a pergunta: ele vai voltar em carne e osso ou em espírito? Antes da gente ver a resposta na Bíblia, eu queria perguntar se todos os cristãos sabem que Jesus vai voltar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, a base teológica de você ser um cristão é de que você sabe que Cristo vai voltar. Isso é uma realidade no cristianismo, independente do catolicismo, dos americanos, dos evangélicos, dos adventistas, enfim. Todo o cristão
crer que Cristo vai voltar. Mas saber como Ele vai voltar faz toda a diferença. A Bíblia fala, e o Espírito de Profecia ensina, que antes da volta do Salvador, Satanás, ele vai aparecer para milhões de pessoas, dizendo que ele é o Cristo. E uma coisa interessante, quando nós lemos o Espírito de Profecia, a senhora White diz que Jesus, ele vem de uma maneira singular. E Satanás não tinha ou não tem autorização de voltar como ele vai voltar. Ou seja, ali dizendo de maneira implícita de que Satanás poderia também rasgar os céus e voltar com muitos anjos. Então ali está escrito que ele não tem esta autorização. É um sinal para os verdadeiros filhos de Deus. Bom, a bendita esperança vai se concretizar na última geração. Michael, quando começou a última geração nesta terra? A partir de 1844, nós temos então o nascimento, do último movimento para pregar a última mensagem para este mundo de pecado. A última igreja é o movimento adventista. É o último movimento que dará a mensagem para o mundo a perecer. Bom, quando será a volta de Jesus? Isso que nos interessa. Maicon, pode ser daqui a 10 anos? Pode. Daqui a 2 anos? Pode. Pode ser amanhã? Provavelmente não, porque tem algumas profecias, que vão desencadeando outras profecias. Mas um curto espaço pode sim, é possível. Se algum pregador da igreja adventista vier aqui, na igreja de vocês, e disser o dia e a hora da volta de Jesus, vocês acreditam? Não? 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 Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 24 de Mateus. Mateus 24. Quando será a volta de Jesus? Amém? Mateus 24, nós vamos estudar a Bíblia hoje, tá? Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para as 8 bilhões de pessoas? Sim, para todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Então, quando Jesus volta, irmãos? Quando o evangelho for pregado. Mas nós não conseguimos pregar o evangelho sem a atuação do Espírito Santo. Um dos eventos que antecedem a volta de Jesus é o derramamento do Espírito Santo para a sua igreja. Então, nós precisamos do poder máximo do Espírito Santo para que eu e você possamos alcançar 8 bilhões de habitantes desse planeta. E uma coisa interessante também, somos 23 milhões de adventistas no mundo. Nós estamos em quase todos os países desse planeta. Mas existem 8 bilhões de pessoas para serem alcançadas. Humanamente falando, é impossível, mesmo usando os recursos da rede, ou seja, da internet, do rádio, enfim. É impossível a igreja adventista cumprir a missão. Mas pessoas dotadas pelo Espírito Santo, sim, é possível. Bom, se nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, provavelmente antes da vinda dele saberemos. O que vocês acham? Abra sua Bíblia ainda no capítulo 24, vamos para o verso 36. Amém? 24 de Mateus, verso 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, queridos irmãos, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu estava numa igreja nossa, numa central, lá na cidade de Cajati. Naquele sábado, eu me sentei na metade da igreja e eu ouvi um dos anciãos daquela comunidade, daquela igreja, dizer que Jesus Cristo voltaria em 2017. A igreja disse amém, mas um amém tão fervoroso que eu estava quase acreditando que Jesus viria em 2017. Quando terminou a mensagem, eu fui até o ancião que pregou aquele dia e perguntei: de onde você tirou essa ideia de que Cristo virá em 2017? Irmão,
Eu peguei o escrito do Espírito de Profecia, fui na internet, fiz alguns cálculos e cheguei à conclusão que ele volta em 2017. Então eu disse para ele, irmão, você é um idealista. A igreja não diz e não sabe, porque a Bíblia não diz qual o dia e a hora da volta de Jesus. E você não tem essa autorização. Bom, mas estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia, um dia nós saberemos. Então, quando será que a igreja saberá o dia e a hora da volta de Jesus? Até o fechamento da porta da graça, nós não sabemos. Após o fechamento da porta da graça, nós saberemos. Da onde você tirou isso, mãe? Está escrito. Eventos finais, na página 200, diz assim, prestem atenção. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Isso está dentro do contexto do derramamento das 7 pragas. Então, se alguém disser que Jesus virá em tal dia, não acredite. Após o fechamento da porta da graça, ou seja, quando Cristo sair do santuário celestial, sim, em algum momento, enquanto derramarem as 7 pragas, e nós temos aí o contexto entre a 6ª e a 7ª praga, o povo de Deus que estará aqui na terra, passando pela angústia de Jacó, saberá o dia e a hora da volta de Jesus. Outra coisa interessante, antes da volta de Jesus, é quando nós damos um estudo bíblico para algumas pessoas, que querem saber a respeito da ressurreição. O cristianismo crê em ressurreição. Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos na ressurreição da pessoa, ok? Bom, será que antes da volta de Jesus haverá uma ressurreição especial? O que vocês acham? Aonde que está escrito isso? Quem são essas pessoas que serão ressuscitadas antes da vinda de Jesus? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Vamos ver na Bíblia. Daniel capítulo 12. Quando nós damos estudos bíblicos, nós falamos sobre a ressurreição geral depois da volta de Jesus. Quando ele aparece nas nuvens dos céus e com voz de arcanjo, manda ressuscitar aqueles que morreram crendo no seu nome, não é assim? Mas antes da volta de Jesus, há uma ressurreição especial. Quem são essas pessoas? Capítulo 12 de Daniel, verso 2, diz assim. Pode ler, por favor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você leu muitos ou todos? Lê de novo o texto. Muitos ou todos? E muitos que dormem... Até aí. Como é o seu nome? Luiz Cláudio. Parabéns. A Bíblia está dizendo muitos ou todos, irmãos? Quem são esses muitos? Vamos para Apocalipse capítulo 1, por gentileza. Muito obrigado, viu? Você é muito corajoso e é uma bênção crianças se envolverem no trabalho de Deus. Capítulo 1, verso 7. Quem são esses muitos que ressuscitarão antes da vinda de Jesus? 1, verso 7 do Apocalipse diz, eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens, irmãos? Jesus. E todo olho verá. Até quantos? Então, esses muitos têm uma categoria. São os ímpios. Quem são esses ímpios? Todos aqueles que mataram Jesus e todos aqueles que combateram contra o Evangelho de todos os tempos, até o último que estiver aqui nessa terra ou que tiver morrido antes da volta dele. Todos os combatentes contra o Evangelho e todos aqueles que mataram Jesus serão ressuscitados antes da vinda dele. Mas e os salvos? Quem são os salvos? Quem são as pessoas especiais, como ele leu, que irão para o céu? Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. O que é a fé da mensagem do terceiro anjo? É a base da teologia adventista do sétimo dia. Todos aqueles que morreram crendo na última mensagem de advertência será ressuscitado. Se você morrer hoje,
antes da volta de Jesus, você será ressuscitado. Michael, onde está então a ressurreição geral depois da vinda de Jesus? Vamos ver na Bíblia, capítulo 5 de João, Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5. Então, o texto que nosso irmão leu é o texto da ressurreição parcial ou especial antes da vinda de Jesus, de salvos e perdidos. Agora nós vamos ver a ressurreição geral, depois da vinda de Jesus, de salvos e perdidos. Capítulo 5 de João, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que muitos ou todos, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo eterno. Entre a primeira e a segunda ressurreição geral, tem quanto tempo? 1000 anos. Então, antes da vinda de Jesus, aqueles que crerem na mensagem do terceiro anjo serão ressuscitados. Esta é uma bênção para a última geração, para a última igreja. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma bênção que nós devemos agradecer a Deus. Vamos ver Jesus voltar, mesmo que nós morramos antes dessa vinda dele. Isso é uma coisa extremamente importante para todos nós. Bom, outra coisa. As pessoas que acreditam que Jesus vai voltar, elas têm dificuldade de entender como ele vai voltar. Isso aqui é o princípio básico de todo adventista. Eu e você precisamos saber disso. Como eu disse, Satanás ele vai aparecer na terra dizendo que ele é o próprio Jesus, com uma voz melodiosa e fazendo grandes maravilhas, grandes milagres. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus serão enganadas. E elas terão então o seu caráter desaprovado. Quem acredita que Jesus vai voltar em carne e osso, levante a mão. Muito bem. Quem crê que Jesus vai voltar em espírito, por favor, levante a sua mão. Abra sua Bíblia em Lucas, por gentileza. Nós vamos para o capítulo 23. Perdão, 24. Capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 36. Lucas 24, obrigado. 24, a partir do verso 36. Lucas 24, 36 diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. Que contexto é esse? Jesus ressuscita e agora ele vai aparecer para os discípulos. Um dos discípulos, chamado Tomé, não acreditou na ressurreição de Jesus. E agora ele aparece. Verso 36, falavam dessas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Em algumas traduções, fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressuscitou em carne e osso ou em espírito, irmãos? Verso 40, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Pergunta: quantos dias Jesus ficou depois deste evento ainda na terra? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Avança aí um livro, por gentileza. Atos capítulo 1. Verso 3. Atos 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, ter morrido, apresentou-se como? Em carne e osso ou em espírito? Em carne e osso, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias, irmãos?
falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olhem para cá. Jesus Cristo, quando aparece aos discípulos, ele está ressuscitado. Ele está com o corpo glorificado. A Bíblia diz que ele não foi reconhecido. Nós, quando formos ressuscitados, teremos um corpo semelhante ao de Jesus, sem marcas de nenhum pecado, mas ressuscitaremos com a nossa estatura. A nossa mente já estará preparada, porque antes disso haverá um selamento do nosso caráter. E quando chegarmos lá no céu para uma temporada de 1000 anos, vamos entender as coisas que nós não entendemos aqui na terra. Mas Jesus, nesses últimos 40 dias, ele disse: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão pregar para todos os lugares, para todas as pessoas em todos os lugares na terra, então virá o fim. Jesus também disse que ele voltaria dentro desse contexto. Jesus disse: vocês vão ensinar as minhas palavras, vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Evangelho terminar de ser pregado, eu voltarei. Mas quem diz como Jesus volta, não é ele, são os anjos. E agora eu faço uma pergunta: qual foi o anjo que disse isso para os discípulos? Vamos ver? Quando Jesus terminou de dizer que eles receberiam o Espírito Santo, olha o que aconteceu. Verso 9, Atos 1:9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Deles quem, irmãos? Deles quem, irmãos? Quantas pessoas estavam ali? Olha o verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas pessoas praticamente? Bom, alguns discípulos estavam ali nesse último evento da ascensão de Jesus até o céu. Ditas essas palavras, verso 9. Foi Jesus elevado à vista, às alturas à vista deles, dessas 120 pessoas. E uma nuvem lhe cobriu dos seus olhos. Aqui é uma nuvem viva de anjos, um cortejo especial. E estando eles, com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu virá como? Do mesmo modo que o viste subir. Jesus Cristo foi para o céu em carne e osso ou em espírito? Em carne e osso. Ele não volta em espírito, como a maioria do cristianismo crê. Aqui já temos um ponto fundamental. Qual foi o anjo que disse isso para os discípulos? Foi o anjo que ficou no lugar de Satanás. Foi Gabriel. Gabriel disse isso para os discípulos. No Salmo 24, a partir do verso 7, não precisa ler agora, em casa você pode ler. Esse cortejo que recebeu Jesus foi recebido lá no céu. E Gabriel toca então, dá o primeiro sonido para anunciar a volta do rei nas mansões celestiais. E desde então, 2000 anos atrás até hoje, Cristo prometeu voltar. E como eu disse, precisam algumas profecias serem cumpridas para que o nosso Salvador volte. Bom, Jesus Cristo virá sozinho ou acompanhado? De quem? Só? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Vamos lá, irmãos. Mateus 24. Verso 30 e 31. Você conhece esse texto. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará quem? Seus anjos, com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Jesus Cristo vai voltar sozinho ou acompanhado? De quem? Mas de quem mais? Quem são esses escolhidos? Os escolhidos não estão aqui na terra? Vocês percebem? Jesus volta de maneira literal, pessoal, visual e audível.
Mas ele volta com quem? Aqui está, irmãos, uma coisa interessante. Antes de Jesus voltar para o céu, quem estava lá que nós sabemos? Pelo nome. Enoque, Moisés e quem? Eles vão voltar com Jesus? Vão. Quem mais? Os 24, né? Os não caíram. Todos os outros planetas habitados. Perfeito, mas quem mais? De seres humanos. Da ressurreição de Jesus. Maravilha. Aqueles que ressuscitaram com Jesus, que foram para o céu com esse cortejo, voltarão. Mas ainda insisto, me perdoem a insistência. Quem mais virá? Temos os anjos, temos os representantes dos mundos não caídos, temos os homens que foram para o céu, Elias, Enoque e Moisés, e aqueles que ressuscitaram com Jesus. Mas quem mais virá com ele? Vamos ver na Bíblia? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, por gentileza. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver quem mais volta com Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Nós vamos ler aqui alguns textos, tá? Vamos ler o verso 4. Preste atenção, por gentileza. Bom, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olhem para cá. Quem é esse? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vocês entenderam? Vamos ler de novo. Capítulo 1, verso 4 do Apocalipse. Prestem atenção. João, escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse, irmãos? Jesus. O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vou fazer a pergunta novamente. Quem virá com Jesus além dessas pessoas que nós já mencionamos? Vamos continuar a leitura. Vamos de novo. Muito bem. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte também de quem? Quem são os 7 Espíritos? Ou uma referência à plenitude do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. E quem mais aqui, ó? Os 5. E da parte de quem? E da parte de quem, irmãos? Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Não, irmãos. Vocês estão entendendo? Vamos ler com calma, queridos. Olha só, o verso 4. João, escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. É o Pai. Da parte dos 7 Espíritos, do Espírito Santo, e da parte de quem? De Jesus. Então, quem é que vem com Jesus? O Pai, não, a Trindade não. O Espírito Santo está na terra. Ele é retirado da mente, a influência é tirada da mente dos ímpios. Ele continua como os salvos aqui na terra. O Espírito Santo não é retirado do planeta Terra, ele é retirado dos ímpios. Então, irmãos, olha que coisa interessante. O Pai vem com Jesus. Michael, mas você está se baseando em apenas um único texto. Não, vamos ver alguns. Abra sua Bíblia ainda no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Verso 15. Tudo bem? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem é aquele que se assenta no trono? E da ira de quem? Porque chegou o grande dia da ira de quem? Deles. Deles quem?
do Pai e do Filho, de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia. Perdão, Apocalipse capítulo 8, verso 1. 8, verso 1. Amém? Amém. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, que contexto é esse aqui, irmãos? É a vinda de Jesus. Houve silêncio aonde? Por quanto tempo? Por que haverá silêncio? Porque todos os anjos voltam com o Pai e com o Filho. Amém? Amém. Outro texto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 27. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de quem? De quem, irmãos? Com quem? E então retribuirá a cada um conforme as suas. Capítulo 26 de Mateus. Abra sua Bíblia. 26, 64. 26, 64. Amém? Respondeu-lhe quem? Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de quem? Quem é o Todo-Poderoso? O Pai. E vindo sobre as nuvens aonde? Último texto, capítulo 9 de Lucas. Avança um pouquinho. Lucas, capítulo 9. Amém? Verso 26. Vamos então para a Bíblia. Diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de quem? E na sua glória e na glória de seu Pai com quem? Quem voltará com Jesus nesse grande evento que o universo inteiro aguarda? Os anjos, todos os anjos, os representantes dos mundos não caídos, Elias, Enoque e Moisés, e todos aqueles que ressuscitaram foram com Jesus e o Pai. Amém? Amém. Amém. Queridos irmãos, Jesus não volta em espírito como os evangélicos e os católicos creem. Jesus volta em carne e osso. E ele volta numa glória maravilhosa, não só na sua própria, mas na glória do seu Pai. Quando Cristo voltar, o mundo todo já entrou em comoção por conta das 7 pragas que cairão antes da vinda dele. Mas os filhos de Deus estarão aqui nesta terra, cercados como um muro de fogo, pelo Espírito Santo e pelos santos anjos que nos acompanham. Quando Cristo apontar nas nuvens dos céus, nós vamos dizer, nós os salvos, eu digo, né? Eis que esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. E nós vamos dizer isso para quem? Para aqueles que não aceitaram a graça do Salvador. Para aqueles que creram numa mentira de Satanás. Para aqueles que foram enredados. Para aqueles que não aceitaram a graça de Jesus. Queridos irmãos, muitos anos pregando o Evangelho, fazendo séries de conferências. Uma vez, estudando com uma pessoa do Peru, o Gonzales, eu todo empolgado dando o estudo sobre a volta de Jesus e fiz uma pergunta para ele. Gonzales, você gostaria de ir para o céu? E ele disse, eu não. Falei, como rapaz? Tá doido? Como que você não quer ir para o céu? E eu ir para o céu? Do jeito que eu vivo aqui na terra? Se o céu for do jeito que a gente vê aqui na terra, eu não quero ir para o céu não. Eu falei, então também não quero não. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que forem ressuscitados ou que forem transformados terão o privilégio de participar de uma nova existência da humanidade. Nós nem conseguimos entender isso. Nós não teremos nenhum defeito, nem de caráter e nem físico, mas problemas emocionais, melhor dizendo, ainda precisamos tirar lá do céu. É por isso que ainda vamos comer da folha da árvore da vida. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 22 do Apocalipse, por favor. Então, os problemas emocionais que nós não conseguimos administrar aqui na terra,
nós seremos curados nesse milênio. Está escrito, vamos ver? Capítulo 22 do Apocalipse. Diz assim no verso 1: Então me mostrou um rio de água da vida, né? Brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está o que, irmãos? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore da vida são para quê? Saúde das nações ou cura dos povos. Olhe para cá. Se nós já estamos lá no céu, por que precisaremos ainda comer das folhas da árvore da vida? Vamos comer do fruto da árvore da vida, não é isso que está escrito? Sim ou não? Mas por que nós vamos comer da folha? Os teólogos acreditam que é uma cura terapêutica, né? Ou seja, é uma cura emocional. Coisas que nós não entendemos aqui na terra, nós vamos precisar entender lá no céu. Então essa cura é uma terapia espiritual que Deus fará com o ser humano lá no céu. E mais uma coisa, nós precisaremos atingir a estatura completa da plenitude de Adão. Então esta folha também é uma cura física, para que nós consigamos atingir a estatura de Adão. Vamos crescer durante 1000 anos, fisicamente. Tem algum baixinho aqui na igreja? Você terá quase 5 metros de altura. Isso já animou vocês? Muito bem. Quando Cristo voltar e a manifestação da sua glória aparecer no céu, a Bíblia diz que então há essa ressurreição geral, onde Ele mesmo, Jesus, manda os mortos da primeira ressurreição levantarem. Mas a própria glória de Cristo também fulmina os ímpios, e eles ficarão por sobre a terra, e não terá ninguém para enterrar esses mortos durante 1000 anos. Ela diz, a senhora White diz que a morte dos ímpios é um ato de misericórdia e de amor de Deus. É o chamado, o famoso ato estranho do Criador, né? Ou seja, eliminar a pessoa, matar a pessoa. Mas Deus, ele não ofende o ser humano no sentido de tirar dele a liberdade de decidir. Olha o que está escrito. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou os ímpios para entrarem no céu. A pureza, a santidade, a paz dali do céu se tornaria uma tortura para os ímpios. A glória de Deus seria como fogo consumidor. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Então, Deus não tira o lugar de ninguém no céu. É a própria pessoa que se desqualifica. Temos então uma glorificação geral na vinda de Cristo. Ressurreição, teremos um corpo glorioso, e a glorificação geral para aqueles que estão vivos aqui na terra, que estarão aqui por conta da volta de Jesus. Como eu disse, vamos experimentar uma nova etapa da nossa existência. Filosofando um pouco, Deus, quando criou você e a mim, Ele tornou real a sua realidade. Ele tornou possível a nossa existência. E agora, na glorificação, teremos o privilégio de termos uma nova existência, uma outra etapa da nossa existência, que nunca mais vai acabar. Amém? Amém. Queridos irmãos, isso é sublime. Pergunta: quanto tempo nós teremos para irmos para o céu, para voltarmos para a pátria celestial? Quanto tempo nós, junto com Jesus e esse cortejo maravilhoso, devemos ter, né, para voltarmos para o céu? Quantos dias? Uma semana. Por que uma semana? Vai dar o sábado lá na nova terra, né? A Bíblia diz que no céu não entra nenhum desobediente. Ah, Michael, mas o meu pai morreu sem saber sobre o sábado. Não tem problema. Antes de nós entrarmos nos portais celestiais, como nosso querido irmão disse, durante 7 dias faremos uma viagem intergaláctica, não é isso? E vamos guardar um sábado com o Criador. Amém? Amém. E aí sim, todos nós estaremos preparados
para nos assentarmos nas bodas do Cordeiro. Lá você vai comer a sua fruta preferida. Irmã Maria, qual é a sua fruta preferida? Jaca. A senhora também gosta de jaca? Oh, meu Deus. Não tem uma fruta convencional, não? Mamão. Mamão, manga, uva, maçã, banana, melancia. Vamos ter, irmãos, todos esses privilégios. Vamos comer do maná. Vamos comer da fruta, do fruto da árvore da vida. E nós teremos o privilégio de assistirmos o primeiro culto, irmãos, com o nosso Salvador. Outra coisa, a Bíblia diz que o Espírito de Profecia diz que enquanto os filhos de Deus, os redimidos pelo sangue de Jesus, estiverem entrando nos passos celestiais, seremos recepcionados com uma salva de palmas. E vamos ouvir da boca do Criador, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Haverá também uma outra cerimônia muito importante. É a entrega da coroa da vida. Você será coroado pelas mãos do Criador, com a coroa de glória. Você receberá um nome novo lá no céu. E todos nós participaremos das grandezas, das revelações de Deus durante todo esse tempo em que nós estaremos lá no céu. O Espírito de Profecia diz que todos os tesouros do universo estarão abertos aos estudos dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Você e eu teremos esse privilégio. Ganharemos asas como de anjos e teremos acesso infinito aos mundos não caídos. Já pensaram nisso? Pergunta: vale a pena pregar para alguém sobre todo esse conhecimento que a Igreja Adventista tem? Sim ou não? Sim. Não é só a volta de Jesus, só em aspas. Tem muitas coisas por detrás, muito conhecimento. E as promessas, elas ultrapassam as angústias que nós temos aqui na terra, irmãos. É por isso que você vem para a igreja. Você vem para adorar a Deus, para agradecer a Deus e para receber as bênçãos de Deus, que Ele fortalece a nossa fé. Não é só receber coisas materiais. São bênçãos espirituais que vai projetar você para a eternidade. Vocês conseguem entender isso? Agora eu faço a mesma pergunta do começo. Você aguarda a vinda de Jesus? Sim ou não? Sim. A sua fé está baseada na palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Você quer dizer isso para alguém que você conhece? Sim ou não? Sim. Você precisa então de capacidade, de poder, o Espírito Santo. Diga para Deus na sua vida, ou nas suas orações durante a sua vida, que você precisa do Espírito Santo para levar essa mensagem de esperança para outras pessoas. Ontem eu estava conversando com um evangelista da Paulista Sul, e ele me perguntou aonde eu iria pregar hoje. Eu disse que viria aqui, no distrito de Pinheiros. E ele disse assim para mim: Michael, deve ser muito difícil pregar ali naquela região, né? Falei: provavelmente sim, São pessoas que têm recursos, Praticamente não tem favela, enfim. São pessoas que têm dinheiro, têm grana, o acesso aqui não é comum como numa favela, numa comunidade. E aí eu disse para ele: sim, deve ser muito difícil, mas vocês têm os recursos, vocês conhecem pessoas. O evangelho hoje é pregado como um trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho, Mas haverá um momento, irmãos, que uma pessoa atingirá milhares de pessoas. Quando o Espírito Santo for derramado, a sua influência será muito grande. E esse trabalho não vai ser mais um trabalho de formiguinha. Uma criança como aquele jovem que leu ali a palavra de Deus alcançará milhões de pessoas, como foi no Pentecostes. Ele vai ser pastor. Deus abençoe, Deus te conserve. É você mesmo. Como é o nome dele mesmo? Luiz Cláudio. Nome de cantor também, Queridos irmãos, a Tainara vai cantar o hino. O que está te atrapalhando para você ter essa comunhão plena e essa certeza de que Cristo vai voltar? Seria alguma angústia familiar, financeira, ou alguma angústia do seu coração? Eu não sei. Deus conhece você. E nós esperamos sinceramente que essa mensagem faça sentido para você.
E que você, em pleno século XXI, no Brasil, em São Paulo, em Pinheiros, tenha a disposição de falar para as pessoas que vivem ao lado dessa igreja. Tragam pessoas para Jesus e deixa Deus fazer o trabalho. E aí sim, quando o nosso Salvador voltar, a nossa recompensa será certa. Amém? São teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Jesus disse que nós não precisamos ficar perturbados com relação à nossa vida. Tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha dignidade nesta terra, Ele dará. Mas precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E tudo aquilo que a gente precisa, irmãos, será acrescentado. É uma promessa. E Ele não falha.
Talvez a gente ache, né, que nós precisamos de casa, carro, sei lá, um trabalho. Talvez não seja isso necessário naquele momento. Mas aquilo que você precisa, como eu disse, para manter a sua dignidade, Ele dará. Mas a volta de Jesus precisa estar latente no seu coração. Essa promessa, ela não pode se apagar. Porque a razão da nossa existência como igreja é de fato ver o nosso Salvador. Se você tem esse desejo, que Deus conserve você até a vinda dele. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai Celestial, como é bom estudarmos a Tua Palavra, que nos traz alento, revigora as nossas forças. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos fiéis a Ti, a Tua Palavra, que tenhamos homens e mulheres que não se compram, que não se vendem, pessoas firmes, Senhor, nos seus propósitos, que amem a Tua Palavra, que obedeçam a Tua lei, e que preguem o Evangelho com amor, com ternura. Que o nosso testemunho seja um testemunho vivo, um testemunho envolvente, que atraia as pessoas para a Tua luz. Que as nossas palavras sejam palavras de vida, de cheiro suave, e que o nosso louvor seja aceito nas coisas celestiais. Quando nós entrarmos nos passos celestiais, vamos cantar perfeitamente para o nosso Criador. E até isso acontecer, ainda estamos aqui, Senhor, neste mundo de pecado. Por isso nós precisamos da Tua bênção diária, do Espírito Santo trabalhando em nossa vida, da proteção angelical e também dos Teus filhos como o corpo de Cristo. Nos ajude, Senhor, a termos a noção de quem nós somos neste mundo, para que a Tua palavra alcance milhares de pessoas e aí sim nós podemos dizer: acabou. Querido Deus, abençoe de maneira plena a nossa querida e amada igreja da Vila Jataí. Também o distrito todo de Pinheiros. Abençoe o pastor, a liderança das igrejas, os membros e toda a comunidade em volta. Pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, mas nós te agradecemos pelo sangue poderoso do nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa vida, irmãos.